Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando então o SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, computação forense. E hoje o tema é Hackerspace. E temos um convidado especial, o Anquise Moraes, do Garoa Hacker Club. Né? Então vamos começar aqui nossa apresentação pessoal. E para começar, eu já passo a palavra para o nosso convidado de honra da noite. Anquise, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente do SecurityCast. E aí a gente faz uma pequena apresentação de cada um antes do começo aqui do SecurityCast. Então, boa noite, Anquises. Oi, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o Anquises, como você falou, trabalho com segurança há vários anos e eu tive o privilégio de participar do grupo que teve a ideia de montar aqui no Brasil o Garoa, né, que foi o primeiro Hackerspace, e tenho a felicidade de ver que a cada dia a ideia de Hackerspace vai aumentando. Legal. Bom, vamos passar a palavra agora na ordem aqui, Giovanni. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Giovanni, trabalho com segurança da informação há um bom tempo, sou pesquisador nessa área, entusiasta em software livre, e estamos aí para aproveitar e ver se a gente toca um Hackerspace por aqui. O que vocês acham? Legal, boa ideia, hein? Boa ideia. Gustavo Roberto. Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo Roberto, sou profissional de segurança da informação, já trabalho com isso há alguns anos e sou pentest, faço alguns tipos de análise e vamos ver o que vai sair nesse podcast aí hoje. Legal. Gustavo Martinelli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especializado na área de direito digital. Estou aqui para contribuir com a visão jurídica no SecurityCast hoje sobre Hackerspace. É um espaço muito bacana para poder disseminar o conhecimento e a cultura hacker. Bacana. Bom, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, também sou pesquisador da área de segurança da informação, né, e estamos aqui batendo um papo aqui hoje sobre Hackerspace. Para começar a ter um assunto, já vou passar a palavra através de uma pergunta para o nosso convidado, Anquises. Anquises, fala para a gente então o que é um Hackerspace. Opa, tudo bem? Então, Hackerspace, a ideia é que assim, é um laboratório colaborativo, comunitário, que é aberto a qualquer pessoa interessada, onde a gente tem o principal propósito de ter um ponto físico, né, por isso que é um Hackerspace, é um espaço físico, para as pessoas se encontrarem para fazer atividades relacionadas à tecnologia, a qualquer tipo de atividade relacionada a qualquer aspecto da tecnologia, desde hacking em geral, do ponto de vista positivo da palavra hacking, né, ou seja, qualquer atividade relacionada a desenvolvimento, programação, conhecer a tecnologia, explorar melhor as tecnologias que a gente tem, buscar novos usos para a tecnologia, mas entra também qualquer coisa, entra arte digital, entra biohacking, entra hardware hacking, montagem de robozinhos, drones. A gente tem até ideias de fazer coisas assim, criar um Garoa Sat, né, satélitezinho do Garoa e lançar no espaço. Então, qualquer ideia que a gente tenha de uso de tecnologia que a gente pode usar o espaço para nos reunirmos, trocarmos ideias, aprendermos juntos, isso está valendo aqui dentro do Garoa. Ok, acho que você respondeu a pergunta de muita gente que normalmente o pessoal pergunta assim, em termos de Hackerspace, se eu for lá, será que só vai hacker, só vai pulsador de computador, e como é que eu me portaria no meio desse pessoal todo? A maioria do pessoal tem essa dúvida. Legal, é uma dúvida assim que eu reconheço que a gente fez isso bastante. É muito comum o pessoal perguntar pra gente, como que eu faço para ir? Será que eu posso ir? Vou ser bem recebido? As pessoas têm medo, né, de ir, principalmente porque supõem que aqui só vai ter gêniozinho que não fala com ninguém. Mas na verdade a ideia do Hackerspace é ser um espaço para receber as pessoas mesmo. Como se fosse um hobby nosso, onde a gente tem total liberdade de usar a criatividade do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, e principalmente compartilhar o conhecimento. Então, qualquer atividade que permita compartilhar o conhecimento,
e principalmente aprender junto. Eu não preciso ser um especialista em, sei lá, em robótica para vir aqui no Hackerspace para tentar montar um robozinho. Não, a ideia é assim, eu tenho curiosidade? Tenho, então eu vou lá e lá eu vou chamar um monte de gente que vai ter interesse de aprender junto comigo. Então junto com alguém que não sabe nada, com alguém que tem vontade de aprender, com alguém que sabe um pouquinho, e vamos todos aprendendo juntos. Então, assim, nesse aspecto, o espaço sempre é extremamente receptivo a quem está entrando agora. Né? Quem quer conhecer o lugar. Como é que é a seleção dos projetos que vão sendo tocados? Como é que vocês selecionam isso? E aí já também vou, aproveitando o espaço aqui, já vou convidar a quem está nos assistindo, tem algumas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, o SecurityCast, que tem a opção de mandar perguntas para a gente também aí no ícone de perguntas e respostas. Então, podem mandar. Mas, então, minha pergunta aqui é como é que é o processo de seleção? Se tem algum processo de seleção de projetos? Como é que é isso? O processo de seleção do projeto é muito simples. É só alguém trazer um projeto, trazer uma ideia e tocar e começar a fazer alguma coisa. Não tem nenhuma restrição. A única coisa que eu diria que é parecido com uma restrição é que a gente tem como prática interna, assim, tudo que for desenvolvido aqui a gente disponibiliza abertamente. Não tem nada feito aqui com fins comerciais ou não. E a gente disponibiliza sempre tudo em conteúdo aberto, a gente tem um GitHub, a gente disponibiliza todas as informações na lista, a gente tem um ícone que qualquer pessoa pode editar. Então, assim, qualquer projeto está válido. Portanto, que tem alguém que possa tocar o projeto, agitar o pessoal a vir, aprender junto, está valendo. Então, a gente tem desde um pessoalzinho que se encontra uma vez por mês aqui aos sábados para falar sobre design e programação de jogos. A gente tem atividades periódicas como uma noite de robótica, uma noite de hardware hack, de Arduino. A gente começou agora uma atividade de a cada 15 dias falar sobre criptografia. Então qualquer projeto, qualquer ideia é super bem válido. Acho que uma pergunta muito comum como é que cria um hackerspace? Reúne um grupo de pessoas? Como é que tem um que lidera? Como é que é isso? Ou seja, acho que além do Garou, você tem experiência de ter visto outros hackerspaces que serem criados também pelo Brasil. Como é que você vê que é a parte mais normal da criação de um hackerspace? Deixa eu só interromper antes do Marquises responder, só complementar. Além disso, como funciona, como que surgiu especificamente o Garoa? Estava a galera lá mexendo com eletrônica, ou mexendo com programação, fazendo um hacking, e daí, bacana, vamos fazer isso junto, vamos tocar isso aí, só para aproveitar mesmo tipo de pergunta, só para saber um pouquinho do histórico do Garoa. Claro. Na verdade, sim, a ideia de Hackerspace surgiu lá fora, inicialmente na Europa, e aí há uns 4, 5 anos atrás essa ideia foi transplantada para os Estados Unidos, né? Teve um congresso, o CCC, o Chaos Computer Camping, na verdade, onde o pessoal da Europa fez uma atividade específica para divulgar a ideia de Hackerspace para o pessoal dos Estados Unidos que tinha ido visitá-los, né? E aí esses americanos levaram para os Estados Unidos a ideia de Hackerspace e também começaram a divulgar bastante a atividade. E aí começou a espalhar pelo mundo a ideia. Então, assim, é uma coisa que hoje existem em vários países do mundo, na América Latina, inclusive, vários outros países já têm também hackerspaces. E aqui no Brasil, o que aconteceu foi que várias das pessoas que formaram um grupo que inicialmente fundou o Garoa, cada uma dessas pessoas conhecia a ideia de hackerspace por um motivo diferente. No meu caso específico, foi porque uma vez eu fui num evento, a Ecoparty, que é um evento de segurança que tem lá na Argentina, e teve uma palestra de um rapaz lá da França, que é membro de um hackerspace de lá, apresentando a ideia de hackerspace. E aí eu achei, nossa, que legal, essa é uma coisa muito legal, esse tipo de coisa lá no Brasil, né? E tem um site que chama hackerspaces.org, que ele é tipo o ponto central de informação sobre hackerspaces no mundo inteiro. Então lá tem dicas de como fazer hackerspace, papers, textos, ideias, fotos, etc. E tem uma lista de todos os hackerspaces em funcionamento no mundo e uma lista de todos os hackerspaces em planejamento. Aí eu cheguei lá, fui lá ver, procurar pelo Brasil, não tinha nada. Fiquei frustrado, né? Alguns meses ele acabou morrendo, porque eu conversei com uns amigos meus e se empolgou demais.
Mas aí, algum tempinho depois, eu voltei naquele site e vi que já tinha uma pessoa tinha criado a ideia de lançar um hackerspace no Brasil. Aí eu entrei no grupo, daí ajudei a começar a agitar, a gente começou a agitar, a ideia foi crescendo, crescendo, crescendo. E no fundo, para você montar um hackerspace, acaba que começa mais ou menos desse mesmo jeito. Ou seja, tem várias pessoas que conhecem a ideia, acham interessante, gostam da ideia, elas de alguma forma se aglutinam, né, se juntam, criam uma força, um planejamento, uma organização e partem para criar um hackerspace. A melhor forma de se juntar a esse grupo é, primeiro, através dos amigos, né, que se conhecem, que trabalham com você na área, etc. Isso, tanto a gente de segurança, programação, engenharia elétrica, qualquer área assim, de tecnologia, não precisa ser restrito a uma área específica. Né? E, na verdade, quanto mais diversificado, melhor. Estudantes, profissionais da área, etc. Você começa a juntar um grupinho. O melhor ponto focal para isso é, de fato, o site hackerspaces.org, né, de novo, porque lá você pode cadastrar a sua ideia de criar um hackerspace. Então, qualquer pessoa que conheça o conceito de hackerspace vai usar aquele site como referência, então vai acabar achando o seu grupo, a sua iniciativa. E aí, através desse grupo, começa a planejar, a juntar uma massa crítica de pessoas realmente interessadas e comprometidas. E existe um número mágico, mas assim, o Garoa, por exemplo, quando nós fomos fundados mesmo, nós tínhamos cerca de 15 pessoas que participaram da fundação ativamente. Né? Então, não precisa ser uma massa muito grande de pessoas. Obviamente, uma cidade menor pode ser menos pessoas até. Né? E a grande dificuldade que qualquer pessoa, qualquer grupo que monta um hackerspace tem no início é justamente a questão da sede. Porque não existe milagre. Na sede você tem que alugar um espaço, a ideia é que seja um espaço que você possa usar à vontade, qualquer hora do dia, da noite, sem restrição. Esse é o cenário perfeito. Né? Então, o cenário perfeito ideal é você alugar uma sala. Para alugar uma sala, uma casa, você tem que ter dinheiro. Então começa o problema do ovo e da galinha. Né? Como que eu vou criar um hackerspace se eu não tenho dinheiro? Como eu vou ter dinheiro se eu não tenho hackerspace? Isso é um drama muito comum que nós vemos acontecer várias vezes. Né? A receita milagrosa que nós fizemos, no nosso caso, e a gente recomenda isso para todo mundo, é criar um grupo de pessoas interessadas, criar um deadline, por exemplo, que é 6 meses, fazer o que nós fizemos, uma chamada para fundadores, ou seja, a gente já tinha um grupo bastante grande de interessados em montar um hackerspace, e a gente fez assim, quem quiser ser fundador do Garoa, no caso, fazia um aporte de fundação. E no nosso caso especificamente foi de R$600, porque a gente tinha um prazo de 6 meses, então cada um podia doar esses R$600 ou de uma vez só, ou em parcelas mensais, como quisesse. Mas a ideia é, a gente deu um prazo, no final desse prazo, nós tínhamos já um caixa para começar, né, para dar entrada no aluguel de uma sala, para começar a comprar um mínimo de equipamento. A gente recebe também muita coisa de doação, então acaba não sendo crítico essa questão de comprar equipamento, móveis, etc. O maior drama realmente é a questão do aluguel. E no nosso caso especificamente, de novo, nós resolvemos isso criando essa vaquinha inicial, né, que foi o aporte de fundação aí, que ajudou muito o Garoa a começar. E esse é o caminho que a gente sugere para todo mundo. Junta um grupo interessado, divulga sempre na sua comunidade, na sua cidade, e esse grupo interessado é quem vai realmente tocar o barco e fazer acontecer. Eu acho que a grande dúvida das pessoas, que é até uma pergunta que eu ia te fazer, você já adiantou aí, como é que é a questão de financiamento do hackerspace? Porque tem despesa, né? Tem o acesso à internet, tem luz, tem condomínio, tem aluguel, né? E aí, como é que vocês fazem isso depois que está fundado, né? Ou seja, como é que é o financiamento do funcionamento do hackerspace? Ótima pergunta, porque isso também pega bastante gente aí. Em geral, os hackerspaces a gente tenta ser o mais independente possível, ou seja, evitamos financiamento de empresas, financiamento de governo, etc. A gente tenta se autoalimentar, né? E a melhor forma para isso é através de associados que pagam mensalidades. O modelo que a gente segue, que nós já vimos acontecer em vários lugares, é, por exemplo, no nosso caso, nós temos 2 faixas de mensalidade. Uma faixa mais alta para quem tiver condições de pagar mais, então, por exemplo, tem assalariado, trabalho, né, tem condições de pagar um pouco mais, então ele pode colaborar com uma mensalidade um pouco maior. No nosso caso é de R$120, se não me engano. E
uma mensalidade menor, no nosso caso de R$60, que é para quem 120 pesaria bastante no bolso. Né? Então, assim, R$60 na mensalidade, aqui em São Paulo, equivale a você sair uma noite com os amigos num barzinho. Então, a gente não considera que o custo de vida de São Paulo seja um valor muito grande. E aí, a soma dessas mensalidades é o que garante que a gente consiga manter o espaço. Então, assim, logicamente, tudo está equacionado, ou seja, hoje nós temos uma quantidade de associados que pagam mensalidade suficiente para bancar as nossas contas do mês. E fora isso, nós fazemos atividades dentro do Hackerspace que acabam trazendo dinheiro indiretamente. Então, por exemplo, a gente tem uma geladeira com cerveja, a gente compra cerveja e revende um pouquinho mais caro e acaba juntando um troquinho no final do mês. A gente revende camiseta do Garoa, revende adesivo. Então, cada açõezinhas dessas junta um dinheirinho a mais no final do mês que ajuda a compor a caixinha. Né? Pingando, a gente consegue juntar dinheiro aí. E, eventualmente, a gente faz festa, alguma coisa assim também, para ajudar a arrecadar mais dinheiro ainda. Então é isso. O segredo principal é no caso das mensalidades dos associados. O mais importante é ter certeza que, né, isso eu recomendo para todo mundo, né, e é óbvio. É óbvio, mas muito Hackerspace infelizmente esquece desse detalhe. O seu gasto tem que ser menor ou igual à sua entrada de dinheiro, sua mensalidade. Né, então é bom tomar muito cuidado com isso daí. Né, controlar bastante os gastos para não gastar demais e ter uma quantidade de associados no mínimo suficiente, né, com o valor de mensalidade para cobrir os seus gastos. A gente faz algumas mágicas também. Então, há pouco tempo atrás, a gente começou a fazer tipo um esquema novo de crowdfunding que a gente criou assim, que seria mais ou menos o seguinte: quando a gente quer comprar um equipamento mais caro, nós fazemos o seguinte: a gente compramos um projetor, o projetor custava R$1.000. Nós fizemos um anúncio na lista interna do Garoa e falamos assim: olha, quem quiser colaborar com na compra do projetor, contribui com quanto dinheiro quiser. Se a gente atingir metade do valor do projetor, o Garoa paga a outra metade. Então a gente conseguiu reduzir pela metade o nosso custo de adquirir as coisas, contando com a colaboração do pessoal. Então é muito comum aqui, às vezes tem um grupo que quer comprar uma impressora 3D, comprar um equipamento mais complicado, um pouco mais caro e tal, e daí a gente começou a usar esse esquema de vaquinha coletiva para ajudar, né, nesses gastos maiores. E aí qualquer pessoa pode participar, você não tem nenhum tipo de restrição, qualquer formado, não formado, da área de TI ou não, tanto faz. A gente não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, eu acabei esquecendo de comentar, assim, nós temos associados que pagam mensalidade, mas o acesso às atividades do Garoa é totalmente aberto a qualquer pessoa, independente de ser associado, pagar mensalidade ou não. Então, mesmo quem não paga nada, não colabora financeiramente, pode participar à vontade das nossas atividades. A única restrição que a gente faz, por questões legais, é que a gente pede que menores de idade venham acompanhados pelos pais ou com autorização dos pais. Como a gente tem cerveja na geladeira, para não ter algum certo desconforto, né, a gente tenta pedir esse tipo de coisa. E os associados que pagam mensalidade só pode ser maior de idade também, só para evitar qualquer transtorno legal. Mas fora isso, qualquer pessoa é super bem-vinda. Aqui a gente tem de tudo. A gente já recebeu criança, adulto, pai de família, vô de família, homem, mulher, pessoas de várias orientações sexuais, cor de pele, japoneses que usam cabelo liso e parece japonesa, músicos. Nós somos totalmente inclusivos e receptivos. A gente não tem nenhum tipo de restrição, e principalmente ao conhecimento. O que importa é o conhecimento que a pessoa queira trazer ou queira aprender aqui. E aí uma dúvida que eu tenho aqui, assim, da formação do Hackerspace, vocês alugaram uma casa, ou seja, o Hackerspace, ele tem alguma formalização jurídica, tem CNPJ, tem estatuto social, como é que é esse processo agora legal da criação de um Hackerspace, ou não tem um processo desse? Como é que é isso? No nosso caso, sim, nós temos pessoa jurídica, né, o Hackerspace ele é uma associação civil sem fins lucrativos, nós temos o estatuto, inclusive nosso estatuto está no nosso site, qualquer outro pessoal que queira montar um Hackerspace pode aproveitar o nosso estatuto, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, não tem problema nenhum.
Então, assim, nós montamos uma associação civil, registramos em cartório, abrimos conta corrente. Então, assim, no nosso caso, inclusive a nossa sede, ela está alugada em nome do Garoa, né, no nome da pessoa física do Garoa, desculpa, pessoa jurídica do Garoa, pagando mensalidade na conta do Garoa. Então, assim, nós conseguimos atingir esse nível de maturidade, felizmente. Eu não acredito que seja alguma coisa fundamental, mesmo porque aqui no Brasil, né, a burocracia para você abrir uma empresa, para você manter uma empresa, para você fechar uma empresa é muito grande. Então, para quem está começando, eu recomendo que não priorize a questão jurídica, né? Assim, embora dê um conforto, porque você sabe que quem cuida das finanças é uma pessoa que assim, sabe que as finanças estão na conta específica da entidade, você sabe que quem cuida é uma pessoa que foi designada. Opa, Acho que o Anquises travou, hein? acho que caiu lá o link do Anquises. Anquises, alô? Acho que mas um papo bem interessante, acho que esclareceu, pelo menos para mim, uma série de dúvidas sobre criação do Hackerspace, de como é que funciona a formalização, e como é que é a parte de criação mesmo, né, do Hackerspace. Acho que a gente podia até colocar no ambiente, assim, abrir para o pessoal daqui daqui do estado, né, a gente está conversando aqui, uma parte das pessoas aqui do SecurityCast são de origem aqui do Espírito Santo, de Vitória, até pensar em, talvez, quem sabe, iniciar novamente um bate-papo para poder criar um Hackerspace aqui. O que vocês acham? Eu acho uma excelente. Eu acho que voltou, hein? voltou aí. Cris. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Ah, desculpa, acabou a luz aqui do Garoa de repente. Acho que nós somos invadidos por hackers. Piratas da informática nos atacaram e acabaram com a energia elétrica aqui. Por sorte, nós temos luz de emergência, inclusive. Legal, bem pensado, até isso, né? Bacana. Eu acho que caiu de novo. Voltei. Voltou. Vai ficar instável, 3G, né? 3G não dá para confiar. Kis, a gente estava conversando sobre a formalização jurídica. Você falou que talvez não fosse necessário, mas em alguns locais você falou que aí no Garoa vocês têm uma personalidade jurídica, que o aluguel é feito por aí, né? Isso, no nosso caso, a propósito, acabou o ataque de hackers contra a energia elétrica e voltou a funcionar. Né? Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o mestre Faustão. Então, de novo, no caso do Garoa, nós temos sim uma formalização jurídica, nós temos CNPJ, estatuto, conta em banco, tudo. Temos diretoria que é eleita a cada 2 anos, com conselho fiscal, etc. Inclusive, assim, nós temos até uma diretoria com o presidente e tudo, mas são pessoas figurativas que existem por questões burocráticas, né? Ou seja, na verdade, dentro do Garoa não existe nenhum tipo de hierarquia, todo mundo é tratado de igual para igual. A gente tem, inclusive, um conselho nosso, né, que se reúne mensalmente, e a ideia das reuniões do conselho são para discutir os problemas, as necessidades, as decisões principais burocráticas do Garoa. É uma reunião que é aberta a todo mundo. A gente divulga a pauta, a ata da reunião no nosso site, convida todo mundo. Quem quiser entrar na reunião, mesmo que não seja solidário, tem direito à voz. Então, nós somos extremamente receptivos nesse caso. E, de novo, a gente tem uma certa personalidade jurídica por questões de necessidade realmente do dia a dia. Mas eu volto a insistir. Para quem está começando, pensando em começar um Hackerspace, eu não recomendo priorizar isso, porque gera mais dor de cabeça no começo, mais despesa, porque tem um computador.
e tudo mais, então eu sugiro focar, na medida do possível, em tentar montar um hackerspace de uma forma um pouco menos formal, mesmo com a gestão política e tal. E assim que já estiver pegando o corpo e tal, aí buscar formalização, essa é a recomendação principal. Uma brincadeira que a gente faz bastante é que, assim, pela legislação brasileira, você pode até, vale mais a pena, em vez de você criar um hackerspace como nós somos serviços educativos, que é o nosso caso, abre como uma igreja. A gente recomenda, né, abre o seu hackerspace como uma igreja, porque tem muito mais isenções fiscais, muito menos controles burocráticos. Então, nós estamos loucos para ver um dia em que vai ter um hackerspace que foi registrado como uma igreja de alguma coisa. Depois, se quiser, a gente até tem um material sobre isso para compartilhar. Igreja do hack nosso de cada dia. Uma coisa assim. Aqui, não tem nada a ver com esquiatologia, não, né? Não. Aqui tem uma pergunta, aqui, é o seguinte, é comum alguns hackerspaces trocarem projetos ou tocarem projetos em conjunto. Eu tenho para mim como referência um hackerspace alemão, que é aquele Chaos Computing Club, e eu vejo vários projetos deles muito bacanas, eu fico fascinado com alguns projetos deles. Tem algum caminho, algum método em que os hackerspaces começam a trocar dados ou participar em conjunto de algumas atividades? Assim, não existe nenhuma restrição, tá? Assim, para te dizer sinceramente, aqui no Brasil isso acontece pouco, mesmo porque a distância geográfica atrapalha um pouco, né? Nem sempre dá para fazer tudo pela internet. Assim, existe muita troca de informação entre os hackerspaces brasileiros, né? Várias pessoas participam das listas de discussão de vários outros hackerspaces, colaboram, trocam ideias. Mas eu não lembro de já ter acontecido algum projeto aqui no Brasil que foi tocado em conjunto por vários hackerspaces. Não que eu me lembre ainda. Mas assim, não existe restrição nenhuma. Isso pode acontecer. Sim. Agora uma pergunta, Anquises. Você poderia citar algum projeto que surgiu aí dentro do hackerspace que ganhou notoriedade na mídia? Já aconteceu algo desse tipo por aí? Na mídia, putz, agora de cabeça não me vem nada, mas, por exemplo, tem alguns projetos bem interessantes. O Juca, que é um dos fundadores, ele tinha um projeto pessoal que era montar uma máquina de pinball, usando peças de outras máquinas antigas, ele montar a própria máquina de pinball eletrônica, o software embarcado, tudo, transformar tudo em um projeto de open software e open hardware. E esse projeto dele, na verdade, é um projeto pessoal que ele trouxe, né, para o Garou. A gente herdou essa tralha que era a máquina de pinball dele, né? E aí isso, inclusive, assim, chegou a dar um destaque. Tem um livro sobre hackerspaces que esse projeto foi listado como uma atividade do Garoa. Esse foi um caso. Recentemente, um dos nossos membros, que também é fundador, que é o Luciano Ramalho. O Luciano Ramalho, ele é um guru, um dos maiores gurus de Python aqui no Brasil, e quiçá no mundo, né, fazendo propaganda do amigo. E ele lançou um projeto bem legal chamado Pingo, que é uma camada de software para, assim, fazer uma camada de abstração para qualquer tipo de mini PC. Então, ele criou uma camada de software onde você consegue desenvolver um código usando a linguagem que ele batizou de Pingo, e você consegue aplicar esse código independente do mini PC que você tenha por baixo. Pode ser um Arduino, um Raspberry Pi e vários outros. Então, assim, esse é também um projeto recente que tem tido um certo destaque aí entre a comunidade de desenvolvimento, comunidade de hardware, etc. Legal, cara. Obrigado por ter respondido. Aqui, nessa questão dos projetos ainda, falando sobre o projeto, quando vocês começam a fazer um projeto e começam a chegar outras pessoas com colaboração, como é que essa organização, ou não tem uma organização formal, na verdade,
tem alguém que é responsável pelo projeto e ele, assim, meio que faz o meio de campo para poder chamar as pessoas, ou, na verdade, é uma coisa meio que descentralizada? Como é que é isso aí no Hackerspace? Não chega a ser tão formal e é descentralizado mesmo. Lógico que no dia a dia acaba tendo uma, duas ou três pessoas mais responsáveis que são quem ajuda a tocar o dia a dia, marcar os encontros, manter a documentação das coisas que são feitas, mas não existe nenhuma estrutura formal do projeto, aqui não existe nada disso. É totalmente anárquico, caótico, comunitário, voluntário, chame como você quiser, né? Então não existe nenhum tipo de hierarquia nesse sentido. E uma coisa que é importante é assim, o Hackerspace não é só para fazer projetos, né? Na verdade é um espaço que a gente pode fazer qualquer coisa. Então a gente tem desde dias que tem palestra, ou oficina, ou pessoal que se reúne aqui para fazer um projeto. Não existe um projeto do Garoa, e sim assim, são pessoas que vêm fazer alguma coisa, e aí outras pessoas ajudam, ou um grupo que se reúne porque quer montar alguma coisa em conjunto. Tem dias que o pessoal simplesmente vem, né, a gente abre, daí vem, quer fazer o que quiser. Tem dia que a gente faz jogo de tabuleiro, tem, por exemplo, no caso do pessoal do Biohacking, né, que teve encontro hoje, tem uma pessoa que toca ela principalmente, porque ele tem um background bom nisso, nessa área, e daí tem 3, 4, 5 pessoas que vêm periodicamente, não necessariamente todos sempre, mas a maioria vem quase sempre. E aí, normalmente a gente tenta assim, olha, hoje eu vou testar tal coisa, ou amanhã eu vou testar criar tal coisinha. Então, por exemplo, ele já criou um microscópio usando webcam, né? Então, como você hackear a sua webcam velha para transformar ela num microscópio digital, por exemplo, né? Então ele vai fazendo esses projetinhos, e não necessariamente ele dá certo dele fazer aquele projetinho que ele planejou naquele dia. Acaba que de repente chega, tem uma outra galera querendo ver outra coisa, acaba fazendo um negócio, e no outro dia vai fazer realmente aquele projetinho, ou vice-versa. Então não tem uma estrutura formal, não, é bem espontâneo o negócio. Né? Lembrando que assim, aqui todo mundo frequenta aqui, a gente trabalha, estuda, tem o trabalho do dia a dia, então o Garoa ele acaba sendo para nós como se fosse um ponto de encontro para conversar e discutir sobre hobby. Vira um hobby, na verdade, né? Assim, uma coisa para fazer nas horas vagas, onde a gente aproveita para, digamos assim, hackear, né, nas horas vagas, ou seja, juntar uma galerinha para trocar conhecimento, testar coisas que você não poderia testar no seu serviço no horário de expediente, a gente vem e fica brincando aqui. Legal. Alguma pergunta, pessoal? Anquises, nessa questão de biohacking, alguém daí já chegou a implantar biochip ou não quiseram ainda? Tem algum projeto desse rolando por aí? No nosso caso, não. Essa ideia ainda não chegou aqui ainda. Né? Assim, eu sei do pessoal aí lá de BH que tem esse projeto, tá fazendo bastante coisa com relação a isso. Mas no nosso caso a gente ainda não chegou a mexer com isso exatamente. Nosso pessoal de biohacking tem feito coisinhas assim do tipo criar equipamentos biológicos caseiros, né? Então o espectrômetro, o microscópio, a gente batiza até assim coisinhas que a gente faz, hackings culinários como biohacking, né? A gente dá uma licença poética para enaltecer mais a atividade, mas digamos que o nosso biohacking, por enquanto, mais duradouro tem sido a cerveja do Garoa. Né? Então, a cada 15 dias a gente se reúne aos sábados e faz a cerveja do Garoa. Então, hoje em dia, você acha na nossa geladeira não só Skol, Boêmia e Itaipava, mas você acha o Gota Serena, que é a cerveja artesanal que a gente faz aqui, e a gente deve estar, acho que na 6ª ou 7ª safra já de cerveja artesanal própria. E todos os equipamentos. E todos os equipamentos para fazer a cerveja nós acabamos montando aqui, né? Então a panela foi uma panela grande que daí a gente adaptou, e tudo foi feito aqui mesmo, né? Todos os equipamentos a gente foi montando aos pouquinhos, né? Cerveja após cerveja. Entendi. Pegaram muita dica com fio? O Fio chegou a fazer uma oficina aqui uma vez, mas como o Fio está morando em outra cidade,
né, torceu o pé fazendo balé, tal, ele não está podendo se movimentar muito, então a gente acabou usando um pessoal aqui de São Paulo mesmo que tinha interesse e curiosidade, nenhum deles eram cervejeiros profissionais, digamos assim, mas cada um conhecia um pouco, né, e de novo, juntamos um pouquinho que cada um conhecia e foi suficiente de conhecimento para conseguir fazer o negócio funcionar. Lógico, teve algumas safras que ficaram piores, né? Então teve uma vez que a gente está fazendo a cerveja e a gente mora aqui num bairro que infelizmente todo dia falta água e aí no meio do processo de fabricação da cerveja acabou a água, né? Então ficou uma cerveja que a gente teve que dar uma gambiarra aí e não ficou tão boa. Deu para tomar, mas não ficou boa. Então deu certo. E vocês fizeram alguma documentação sobre isso para quem está assistindo possa ter acesso para fazer sua própria? Tem alguma coisa do tipo? Normalmente nós colocamos tudo no nosso site web, né, que é uma wiki. Então todo mundo que vai fazer dos projetos, eles vão documentando as coisas. Então é muito provável que a receita esteja lá. Eu não sei te dizer com certeza se está lá direitinho a receita, mas a gente vai documentando sempre tudo que a gente faz lá no nosso wiki. E o wiki é bem legal porque, como é uma plataforma colaborativa, né, assim, para quem não conhece, é a mesma plataforma na qual roda a Wikipedia, por exemplo. Então qualquer pessoa pode ir no site do Garoa, cadastrar um usuário e começar a criar ou editar a página. Né? Até assim, se algum hacker quiser fazer um defeito na página do Garoa, é a coisa mais fácil do mundo. Vai lá, se cadastra, altera a homepage, quem vai ter permissão para isso. Né? A gente vai lá e desfaz o defacement, digamos assim. Né? Ou seja, o nosso site é totalmente colaborativo, comunitário, qualquer pessoa pode ir lá editar. Então a gente até brinca, né? De vez em quando alguém fala assim, tá faltando tal informação no site do Garoa. A resposta padrão é, o site é um wiki, vai lá, edita e corrige. Não tem burocracia. Hoje, quantas pessoas fazem parte do Garoa hoje? Acho que é o maior hackerspace do Brasil? Até onde eu sei, sim, é o maior hackerspace do Brasil. Nós temos mais ou menos 40 associados, tá? que é o pessoal que paga as mensalidades e ajuda a manter. Eu diria que desses 40, talvez um pouco mais de 20 frequentam o Garoa periodicamente, consistentemente, ou seja, 1, 2, 3 vezes por semana, quase toda semana. Aí a gente tem um público aí que eu não sei, não dá para quantificar, são as pessoas que vêm nas atividades, porque todo dia aparece alguém novo, tem gente que aparece uma vez e nunca mais volta, tem gente que aparece uma vez e nunca mais sai também. Então eu não sei te dizer assim, o número de pessoas que frequentam o nosso espaço. Nós temos uma lista de discussão que tem 1.800 membros, foi a última vez que a gente contou, que eu consultei lá, né? Ele tem uma página no Facebook que tem acho 5.000 likes e por aí vai. Então assim, eu diria que a gente tem um número bem grande de associados, que é o suficiente para manter o espaço, né? A gente paga um aluguel que felizmente é barato, né, para a região, mas é o que deu para pagar, né? Então está dentro da nossa capacidade de arrecadar dinheiro. E esses associados, assim, são suficientes para manter o espaço funcionando, né? A nossa maior limitação com relação à questão dos associados é que somente os associados é quem tem a chave do Garoa. Né? Assim, a gente só dá a chave da porta para trancar, abrir, fechar o espaço, quem a gente conhece, ou seja, que são os associados. Então, a existência de uma atividade ou não dentro do Garoa depende de ter alguém para abrir a porta, né? De trancar a porta ou não. Então esse é o principal papel dos associados aqui, é abrir a porta. Né? E tem essas 40 pessoas aí que mais ou menos se revezam, participam, frequentam. A gente tem conseguido manter o Garoa aberto quase todos os dias da semana, raramente fica um dia da semana sem abrir, né? Normalmente sempre após o horário do expediente, né? A partir das 7h30 da noite. E de vez em quando aos sábados, né? Tem meses que a gente pega um ritmo legal, consegue abrir quase todos os sábados, tem meses que a coisa degringola um pouquinho, não abre sempre, mas está dentro das possibilidades que está conseguindo atender bem o pessoal que está feito Garoa. Como é que você vê o movimento de hackerspace no Brasil? Assim, eu conheço basicamente o Garoa, alguns outros, mas
Isso tem trocado uma experiência, a coisa tem crescido? Como é que você tem visto isso no resto do Brasil? Nós temos, se não me engano, 12 hackerspaces ativos no Brasil, contando o Garoa, né? Tem hackerspace ativo em BH, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, estou tentando lembrar aqui. Campina Grande, na Paraíba, tem um hackerspace. Tinha um em São José dos Campos, mas por questões financeiras eles acabaram devolvendo a sede, né, porque não conseguiam pagar o aluguel, mas eles continuam se encontrando periodicamente. Tem um em Salvador, né, o Raul Hacker Club. Então tem vários hackerspaces já no Brasil. Tem, se não me engano, em Pato Branco, uma cidade lá no sul. Né? Então assim, a gente tem, no nosso site mesmo a gente mantém uma lista dos hackerspaces que a gente conhece, que sabe que estão ativos, e uma lista de pessoas que a gente conhece que estão tentando montar um hackerspace em sua cidade. Então a gente está sempre em contato com esse pessoal, através de contato pessoal mesmo, via e-mail direto, ou através de listas de discussão. Vários de nós participamos da lista de discussão de outros hacker clubes para ajudar, para opinar, para trocar ideia, né? E vários deles participam da nossa lista também abertamente, não tem problema nenhum. Então, até onde eu sei, nós temos mais ou menos 12 hackerspaces no Brasil já, como um todo, e sempre surge um grupo interessado em montar um hackerspace novo. E aí, lógico, cada hackerspace ele se organiza dentro da sua capacidade e da sua limitação. Então, por exemplo, a gente já teve alguns hackerspaces que surgiram na garagem da casa de alguém, né? Ou na casa do pai de alguém, que aconteceu também. Né? Nós já tivemos alguns hackerspaces que eles funcionam em sala de faculdade, por exemplo. Né? E aí tem alguns hackerspaces que surgiram tem um caso de um hackerspace, por exemplo, o de Porto Alegre, ele surgiu dentro de um espaço de coworking, né? E pelo que eu sei, há pouco tempo atrás eles conseguiram alugar uma sede própria já. Então cada hackerspace ele vai surgindo dentro da limitação ou da capacidade que tem naquele momento, e com o tempo vai crescendo, né? Vai aumentando e tal. Eu tenho uma perguntinha aqui. Eu sei que o Garoa participou bastante daquela discussão da lei de crimes cibernéticos. Conta pra gente como é que foi essa história aí, dessa participação do Garoa. Na verdade, assim, a gente participou um pouco, não vou dizer que participamos bastante, mas na época nós estávamos, inclusive, dentro da Casa da Cultura Digital aqui em São Paulo, que é um grupo que foi muito contrário à questão da lei de crimes cibernéticos, né, e todo o bafafá que foi criado em volta disso. Né, existia um lobby muito forte do pessoal que defendia a questão da privacidade. Oi? Desculpa te interromper. Qual seria a lei? A Dickmann ou seria aquele projeto Azeredo? Assim, só para especificar qual foi o motivo da discussão. Isso, perfeito. Bom, eu entendo que a gente está falando do projeto do Azeredo, né? Porque enquanto tinha o projeto de lei do Azeredo, a gente participou de algumas conversas, algumas discussões, né? Até mesmo internamente a gente promoveu debates para tentar posicionar o Garoa com relação a isso, etc. É importante frisar que dentro do Garoa existe muito esse conceito de conhecimento aberto, né? Então existe uma resistência natural de praticamente todo mundo do Garoa sobre qualquer tipo de lei que limite a distribuição do conhecimento, que reforce o copyright, que reforce qualquer ação que possa acabar em vigilantismo, né? O que para mim é uma coisa muito às vezes difícil, né, de lidar, porque como eu sou um profissional de segurança, desde o meu primeiro emprego, meu segundo emprego, na verdade, eu trabalho com segurança, eu sempre tive aquela visão de que a gente precisa ter política de segurança, precisa ter lei, precisa ter tudo e tal, e aí de repente eu estou cercado de pessoas que são totalmente contra a lei, como divulgar tudo, etc, dentro desse copyright, meu Deus, né? Então foi uma coisa muito interessante assim, para mim, como experiência pessoal, de tentar alinhar os dois discursos, né? Então a gente participou um pouquinho de discussões, e aí o que aconteceu? Depois que o projeto foi aprovado do jeito que foi, surgiu a Lei Carolina Dickmann, que foi aprovado do jeito que foi,
surgiu surgiu dentro da iniciativa que tem de reformular o Código Penal, surgiu um grupo de trabalho para revisar o capítulo de leis de crime cibernético do projeto do novo Código Penal. Esse tipo de grupo de trabalho ele foi capitaneado pelo pessoal do Ministério Público Federal de São Paulo, e aí algumas pessoas do Garoa entraram em contato com esse pessoal e se dispuseram a ajudar eles a revisar tecnicamente, né, a questão da lei. Né? Então eles tinham conhecimento jurídico, eles têm a experiência de lidar com crimes cibernéticos no dia a dia, e a gente tem a experiência do techniquez, do que realmente a lei está dizendo, se funciona ou não. E aí nós montamos um grupo dentro do Garoa, que ajudou esse pessoal do Ministério Público Federal a revisar o projeto de lei do novo Código Penal. Isso foi um trabalho que durou mais ou menos um mês, né? A gente montou um Peratpad, onde a gente trocava ideias, comentava os capítulos do Código Penal, discutia a nossa própria lista de discussão, tinha uma página no Wiki, tem uma página no Wiki que documentou todo esse processo, e daí, em função disso, nós montamos para o pessoal do Ministério Público Federal uma recomendação, que eles também criticaram, então acabou sendo um trabalho a 4 mãos, ou dezenas de mãos, não sei quantas mãos participaram, né? E acabou que, no final das contas, essa recomendação que nós montamos junto com o pessoal do Ministério Público Federal acabou indo adiante, né? Dentro de todo o processo lá do Congresso, acabou que essa recomendação foi a que vingou, né, dentro do projeto aí de reformulação do Código Penal. Obviamente, esse é um projeto que é longo, vai demorar anos aí até sair alguma coisa aí do Congresso, mas de fato foi um caso de sucesso onde a gente conseguiu ajudar aí a discutir a formulação da lei sobre isso. Tem até um post no blog do Garoa contando um pouquinho mais de detalhes, como ficou o texto final, etc. Dentro do nosso Wiki a gente tem um blog também, então a gente posta notícias, novidades, palpites, etc. Isso é muito interessante porque assim, falta ao legislador, na verdade assim, aos órgãos públicos, né, a visão do técnico. Né? Eles tentam criar um crime que tipifica uma conduta como, né, antijurídica, mas eles não entendem que às vezes isso pode impactar até o profissional de segurança da informação. Né? Se há exemplo, o parágrafo 1º da Lei Carolina Dickmann, né, que o cara que é um pentester, por exemplo, ele pode estar cometendo crime, né? Então tem sempre que analisar a questão da intenção, mas para evitar erros, né, legislativos como esses, é bom assim, igual o apoio que o Garoa deu na questão do projeto, porque é uma visão técnica que vem auxiliar o lado jurídico da coisa. Exatamente, isso a gente conseguiu reverter no projeto que está no Congresso lá para a reformulação do Código Penal. A gente conseguiu reverter essa redação esdrúxula que existe no projeto da Lei Carolina Dickmann. É engraçado que até mesmo o pessoal do Ministério Público Federal, de novo, que é um pessoal que é especializado em crimes cibernéticos, em analisar e preparar o julgado para crimes cibernéticos, né, eles mesmos criticam muito a Lei Carolina Dickmann, não a Carolina em si, né? Porque a lei foi uma lei totalmente aprovada de qualquer jeito, e o texto ele não ajuda em quase nada. Qualquer advogado de porta de cadeia consegue derrubar qualquer ação baseada na Lei Carolina Dickmann. A lei está cheia de brechas. A própria lei ela não puniria o caso da Carolina Dickmann, porque não tem nada na lei que diz respeito ao caso da Carolina Dickmann, por exemplo. Então é uma lei cheia de brechas que foi aprovada meio que de qualquer jeito e meio como na pressa de alguns setores de tentar aprovar alguma coisa e matar o projeto do Azeredo. Então tem todo um jogo aí de interesses aí por trás que acabou criando esse pequeno Frankenstein aí que a gente conhece. Ok, é só uma dúvida pontual aqui, em que vocês como Hacker Club recebem muitos pedidos malucos, tipo, acerta minha impressora, acerta meu computador, coisa desse tipo? Não, para consertar a impressora e para arrumar o computador não, mas a gente frequentemente recebe pedidos para hackear Facebook, da namorada, do namorado, do chefe, descobrir senha de computador, isso a gente recebe direto.
né? Alguns a gente até coloca na nossa página assim, como exemplos de pedidos esdrúxulos que a gente recebe. Né? Então acontece bastante, sim. Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm as pessoas em geral, né, elas têm a mentalidade de que o hacker é aquele cara que invade sistemas, ou pior ainda, né, é o cybercriminoso, né, o cara que realmente invade para causar dano a alguém. E a nossa ideia é que não, na verdade, hacker é qualquer pessoa que gosta de tecnologia, que ama tecnologia, que gosta de fuçar, que é a ideia original do hacking, né? E até é interessante citar isso, porque quando nós criamos o Garoa, né, e isso, na verdade, eu já vi todos os hackerspaces passarem pela mesma discussão, é o seguinte, é a discussão sobre se a gente usa a palavra hacker no nome, porque existe essa conotação negativa dentro da população em geral sobre a palavra hacker, né, o conceito da palavra hacker. E nós optamos por manter o nome de Hackerspace, Hacker Club, no caso, nós somos Garoa Hacker Club, de manter o nome hacker, a palavra hacker no nosso nome e divulgar isso, porque nós acreditamos que se nós não defendermos o uso correto da palavra hacker, ninguém vai defender por nós. Então nós englobamos dentro do Garoa essa ideia de nós somos hackers, nós somos um hackerspace, a gente tem orgulho de ser um hackerspace e a gente defende com unhas e dentes que hacker é a pessoa que gosta de tecnologia. Não precisa ser profissional de segurança, não precisa ser um pentest, não precisa saber invadir computador, basta gostar de tecnologia e ter curiosidade e ter espírito de aprender sozinho, de buscar o conhecimento. E para nós isso já resume bastante o que é o hacker. Legal, cara. Essa é uma excelente consideração do nome hacker, né? Porque a sociedade tem uma visão completamente diferente do que é o hacker e do que é o cracker, né? Então, acho que é uma posição legal que vocês assumiram aí de realmente marcar a posição do que é um e o que é outro, né? Acho que é legal. E aí, pessoal, alguma pergunta mais? Alguma questão? A gente já está se encaminhando já para o nosso... Finalmente, estamos dando quase 1 hora de SecurityCast aqui. Mais alguma pergunta? Na falta de pergunta, eu quero até emendar um pouquinho essa linha de raciocínio, assim, que, de novo, né, nós temos orgulho de usar a palavra hacker no nosso nome, e eu, particularmente, eu acredito que os hackerspaces, o Garoa e todos os hackerspaces que estão surgindo no Brasil, eles são uma oportunidade da gente criar uma cultura hacker dentro do Brasil, dentro das escolas, dentro da nova geração, juventude, inclusive das pessoas que têm um pouco mais de idade também, que já estão no mercado de trabalho. As pessoas não tenham medo de buscar formas de aprender sozinhas, né? De serem autodidatas e de compartilhar o conhecimento. Então, eu particularmente, eu me apaixono muito pela ideia do Hackerspace e dedico boa parte do meu tempo livre ao Garoa, justamente porque eu acredito que a gente tem uma chance de ouro aqui nas nossas mãos de criar uma cultura hacker, no bom sentido de novo, aqui no Brasil, né? Que é uma coisa que existe em alguns lugares, com algumas pessoas, em algumas comunidades, mas a gente tem a chance de trazer isso aberto para a população como um todo. Então, de vez em quando, a gente recebe escolas aqui no Garoa, tanto escolas que vêm aqui fazer turismo, até grupos de estudantes que querem fazer um projeto, precisam de ajuda, ou estão querendo aprender. A gente está conversando agora de trazer uma pessoa que participa do Garoa, que ela trabalha com escoteiros, grupo de escoteiros, né, e dentro dos escoteiros tem lá uma categoria lá que dos escoteiros que gostam de eletrônica, etc. Então a gente está começando a planejar algumas atividades para fomentar esse tipo de coisa, né, de atividades eletrônicas, grupos de escoteiros, justamente para trazer a tecnologia para os jovens, né, e a gente tem um meio de direcionar isso daí para essas novas gerações que estão vindo. Então, de vez em quando a gente recebe aqui estudantes, adolescentes, etc., você tem um maior orgulho aí de ver que a gente está conseguindo, aos poucos, trazer essa cultura de empreendedorismo, de inovação, de busca de conhecimento, de misturar áreas de conhecimento diferentes, que isso é legal. Então, a gente tem gente de software que trabalha, que está aqui lado a lado com carinha que conhece hardware, que estão os dois montando um robozinho, porque os dois acham legal, mas sozinhos eles jamais conseguiriam, porque um não conhece hardware, outro não conhece software por si só. Então, a gente frequentemente tem essa mistura de conhecimento aqui, onde todo mundo ganha.
Legal. Bom, E legal. só a última Diga lá, questionamento fala. aqui. Anquises, para quem quiser visitar o Garou Hacker Club em São Paulo, como é que faz? Bom, o Garoa fica em Pinheiros, perto do metrô Pinheiros, a cerca de 2 quadras do metrô, poucos metros, né? Inclusive, recentemente nós andamos pichando guarda-chuvinhas na calçada para ajudar as pessoas a localizar, andando na rua, achar onde é o Garoa, né? A poucos metros. Se você estiver montado no Velociraptor, dá mais ou menos 5 segundos de cavalgada para chegar aqui no Garoa. Já fizemos esse cálculo, inclusive. Nós ficamos abertos normalmente durante a semana à noite, né, das 7h30 da noite até o último ir embora. O maioria só vai embora na hora da abóbora, que é a hora que fecha o metrô. Então, quando dá 11h45, mais ou menos, a galera começa a juntar tudo e sair correndo, porque é a hora que fecha o metrô. Mas, de vez em quando, algumas pessoas ficam até mais tarde também. Então, normalmente, durante a semana à noite, de vez em quando no fim de semana. Mas no nosso site a gente mantém a programação de atividades sempre atualizada. Então toda vez que a gente vai ter alguma atividade marcada, seja no dia da semana, no fim de semana, nós atualizamos isso no nosso site. Então são palestras, ou o dia que tem palestra, ou o dia que tem algum encontro sobre algum tema específico. E mesmo nos dias que a gente tem encontros sobre temas específicos, é extremamente comum virem pessoas interessadas em qualquer outro tema. A gente recebe muito bem. A ideia de ter dias da semana com temas específicos é só para ajudar o pessoal que está perdido a se localizar e falar, putz, eu quero perguntar coisa, na dúvida eu vou naquele dia. Mas é super comum, por exemplo, nas quintas-feiras, que é a noite do Arduino, a gente tem numa sala o pessoal mexendo com Arduino, na outra sala o pessoal mexendo com arte digital, na outra sala o pessoal programando alguma coisa de informática, na outra sala discutindo segurança. Né? E uma coisa que a nossa nova sede permite, a gente mudou de sede faz uns 2 anos mais ou menos, nós temos várias salas, né? Então dá para fazer várias coisas simultaneamente. Não precisa ficar um dia monotemático, monolítico, só discutindo aquela coisa. E uma coisa que eu estava esquecendo de comentar também, a gente ajuda a organizar um evento, né? Participa da organização do evento, que é a B-Sides, que é um evento de segurança que acontece aqui em São Paulo 2 a 3 vezes por ano. E a próxima edição vai ser agora, vai ser nesse próximo fim de semana, dia 23 de novembro, num domingo. A gente vai fazer esse evento aí, que é um evento que a gente fala sobre segurança e cultura hacker. Então, o tema principal é segurança, mas a gente tem atividades sobre hardware hacking, né, atividades de robótica, inclusive. Então, é uma tentativa nossa de trazer conteúdo de segurança para o Garoa, ao mesmo tempo que a gente traz conteúdo do Garoa para a comunidade de segurança. Ou seja, fazer um evento de segurança para não ficar só bitolado nos temas personais de segurança, mas trazer novas ideias, né? Arejar a área de segurança com novas ideias também. E esse evento acontece normalmente 2 ou 3 vezes por ano. A próxima edição é agora, dia 23 de novembro, que é um domingo, né? O evento começa às 11 da manhã, porque eu odeio acordar cedo. Então o evento é meio, eu escolhi a hora, então eu escolhi para começar tarde, né? E vai até às 6 da tarde, 7 da noite, etc. O evento é totalmente gratuito, inclusive tem almoço e bebidas liberadas de graça para todos os participantes. Então é uma coisa que a gente consegue organizar para manter o espírito de compartilhamento, de ideias e aberto a todas as pessoas interessadas. Legal, legal. Parabéns aí pelo evento aí. O evento já tem assim, um histórico, né? Uma fama aqui no Brasil. Acho que parabéns aí pela iniciativa. Bom, estamos chegando no final, pessoal, aqui do nosso SecurityCast. Estamos quase estourado aqui com o nosso tempo. Mas mesmo assim, vamos passar aí um bate-papo aí. Pelo menos a gente abre agora, para quem quiser comentar algum fato interessante ou importante que viu nesses últimos 15 dias sobre security, alguma notícia que chamou a atenção sobre security. Então, abro a palavra aí para quem quiser fazer o registro aí de alguma coisa que achou realmente interessante, de novidades ou de notícia que aconteceu nos últimos 15 dias aí na área de security. Como bug... Vale comentar o bug da Microsoft de 19 anos de idade? Ah, não vale. Pode falar. De 19 anos. Vale. Esse bug é muito mais velho que muitos do pessoal que está ouvindo, né? Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Não, tem mais velho do que muita gente que está mexendo no computador.
para mim, cara, a notícia de segurança foi o que passou ontem no Fantástico, que deixou muita gente bem preocupada, né? A questão dos caras clonarem o cartão de crédito usando uma tecnologia determinada lá e Bluetooth, né? Isso aí eu acho que vai deixar muita gente de cabelo em pé ainda. Dizem que foi por má implementação do chip ou das coisas que tem a ver com esse chip, mas eu realmente não sei, cara. Se foi só isso ou foi... Falando isso, os caras estão querendo colocar panos quentes na coisa. Eu acho que estão querendo culpar alguém, mas não sei detalhes disso, não. O que eu ouvi falar é que realmente era questão de implementação, ou seja, algumas questões, alguns bancos tinham uma implementação antiga ainda, não estava completamente implementado toda a parte de segurança, e aí tinha alguma brecha. Bom, pelo menos é isso que rolou aí no mercado. Bom, meu destaque de segurança, na verdade, não é bem de segurança, mas de proteção de segurança. Me deixou surpreso que algumas seguradoras aqui no Brasil já criaram seguros contra hackers. Então, empresas podem podem fazer apólice de seguro contra ataques, né, no sentido de se proteger dos danos financeiros que podem advir de um ataque de hacker. Veja então como é que a coisa já está institucionalizada, né, ou seja, agora já entendem que a ameaça de hackers é uma ameaça como incêndio, inundação, terremoto, e pode acontecer também, e aí tem um seguro, né, a empresa pode fazer uma apólice de seguro caso tenha alguma invasão contra hacker. Acho que é uma questão curiosa que entrou aí no horizonte, né, no radar das empresas também, essa questão de hackers. Alguém quer comentar mais alguma questão? Eu tenho uma rapidinho, deixa eu só falar e já me despeço logo também. O pessoal que zombou muito do bug do Heartbleed e suas consequências, para o pessoal que não está acompanhando aí, saiu recentemente, saiu essa semana passada, um bug da Microsoft chamado MS14066, que, por incrível que pareça, é uma falha na implementação da pilha de SSL dos produtos da Microsoft. E eu tenho acompanhado alguma coisa que está acontecendo. Eu acho que em pouco tempo já teremos um exploit funcional que permite o Heartbleed permitir a exposição de informação, e esse vai um pouquinho mais além, permite controle remoto dos servidores. Só para o pessoal que falou que é software livre e tudo mais, aí estamos aí vendo que a chuva cai dos dois lados do quintal, né? É isso aí, um abraço para todos. Aproveitar e vou me despedir, agradecer o Antizes por estar aqui com a gente, valeu, um abraço a todos. Pode ir tocar aí, Gustavo. Valeu, Giovanni. Um abraço para todo mundo aí, obrigado aí, Anquise, por aceitar o convite, foi bastante interessante a abordagem hoje. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, e passo a palavra aí para o nosso amigo Gustavo Martinelli. Só esqueceram da minha notícia de security da semana, mas tudo bem. Desculpa, pode falar sobre sua notícia. Mas olha só, não, é só um juiz, que ele é lá um juiz de direito, obviamente, é lá de Presidente Médici, em Rondônia. Ele fez uma intimação para ação de cumprimento de sentença através do WhatsApp. Ou seja, ele mandou intimar a parte através do WhatsApp. Ele prezou pelo meio menos oneroso e mais rápido para o Estado, né? Então ele utilizou o WhatsApp, agora todo mundo sabe que tem os 2 vezes de cheque em azul, né? E aí foi dessa forma que foi feita a intimação da parte. Agora que você está falando de juiz, eu vou perguntar, pode isso, Arnaldo? Poder pode, né? Assim, se você comprovar que o número de celular daquela pessoa, né, não existem 2 números de celular com o mesmo DDD no mesmo, na mesma região, né? Então, você comprova que é aquele destinatário. E como você tem a leitura na sua tela, ela leu, entendeu? Assim, efetivamente, igual um processo eletrônico, um sistema de PJE, ele verifica o quê? Com o seu usuário e senha. Quando você clica na intimação, ele te dá como lida. É mais ou menos o mesmo esquema, só que você talvez esteja dizendo para as pessoas que você pode confiar num tipo de comunicação assim, como a gente sabe que isso é prato cheio para estelionatário.
né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, acho que nesse passo aí. Agora, é válido? É válido. É válido, eu acho que isso, na questão do mobile, é futuro mesmo, sim. As coisas vão acontecer dessa forma. Legal, vou deixar espaço para o... Agradeço também por ter participado, né, e por ter me indicado a comer o burrito lá em Las Vegas, que com certeza foi melhor do que outra coisa que eu queria comer. Né, e aí, agradecer e ver se o pessoal aqui em Vitória, de repente, anima, né, de fazer um Hackerspace. Né, viram que não é fácil, é preciso muita disposição, né, mas é interessante por todo o ganho que tem, né, não só as pessoas que participam, mas a comunidade. Então, assim, boa noite para todo mundo, obrigado por ter acompanhado. E aqui, mais uma vez, até a próxima. Deixar a palavra aqui para o nosso convidado Anquises para se despedir também. Obrigado aí, Anquises, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer imensamente a vocês aí pelo espaço. Parabéns pela iniciativa aí do SecurityCast também. E, de novo, eu tenho que agradecer aí e espero que essa ideia do SecurityCast continue crescendo cada vez mais, pegando várias cidades do Brasil fora. E por que não Vitória? Bom, legal, pessoal. Então, agradecer também a quem nos acompanhou aqui ao vivo, quem vai nos assistir depois em offline. Lembrando que todos os nossos SecurityCasts estão lá disponíveis no Facebook, lá no SecCast. Também tem numa página do YouTube, no youtube.com/SecurityCast. E também nossos vídeos e os áudios também estão disponíveis lá no SecurityCast, lá no iMasters, no site imasters.com.br/perfil/SecurityCast. E o próximo, já convido para o próximo SecurityCast daqui a 15 dias, no dia 1º/12, né? Já temos aí no último mês do ano o SecurityCast aí funcionando já na reta final de 2014, né? Então, mais uma vez, pessoal, obrigado a todos aí, obrigado, Anquises, mais uma vez pela participação, foi muito legal, acho que muita gente tirou muitas dúvidas aí sobre o SecurityCast, e até o próximo dia 1º, né? A gente se vê por aqui. Abraço a todos, pessoal, boa noite.